contato com Ele para Ele me ensinar a fazer as coisas aqui. Esse exemplo eu deixo claro, meus amados, por quê? Porque para que nós venhamos a conhecer Deus, nós precisamos mais e mais ter contato com Deus, estar mais na presença de Deus. Só que eu quero dizer também que isso nós não iremos fazer por causa da vontade do nosso eu, do desejo do nosso eu. Isso é uma coisa que só o Espírito de Deus ele pode fazer em nossas vidas. Ter mais contato com Deus para conhecer mais a Deus. Eu lembro do domingo passado, quando aquele vaso do Senhor foi usado nesse lugar, o Luan, declarando aquelas palavras, revelando que há uma identidade para o crente, há uma identidade para o fiel. Nós temos que dar valor a isso, meus amados. A palavra de Deus diz assim em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. Ela diz assim: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Eu sempre dou um exemplo na minha vida, meus amigos. Eu aceitei a fé no ano de 1994. Eu estava entrando num culto como esse, totalmente cego, totalmente pobre, totalmente despido. O Espírito Santo me levou ali. E eu guardo esse momento no meu coração. Por quê? Porque sem saber de nada, sem conhecer nada, sem saber os planos e os desígnios de Deus, Ele me levou até aquele lugar. E ali era chamado e denominado o culto de oração, exército de oração, numa igreja lá em Perus. E ali eu pude entrar naquela igreja e receber a palavra do Senhor, e receber uma porção do Senhor, como vocês estão aqui nesta noite para receber da parte de Deus uma porção que tem que ser gravada no seu coração, que tem que ser gravada aí dentro de você, independente das circunstâncias. E eu lembro que aquele irmão chamado Luciano, ele começou a enviar aquela palavra, e batia no meu coração negro, batia no meu coração de pedra, uma coisa difícil. A palavra ela batia, ela voltava, porque era endurecido o meu coração, era negro, era cheio de sujeira. Mas o Senhor é tão bom, que um rapaz levantado ali naquele lugar, eu lembro até hoje o nome dele, chamado Luciano, né? Você não dava nada para aquele rapaz, você não dava nada. E o Espírito Santo ali usando a boca dele no canal de Deus para salvar a minha vida, para escrever o meu nome no livro da vida. Meus amados, isso é muito gratificante, sabe? Tantas vezes, eu confesso aos irmãos que faz tempo já, mas tantas vezes eu quis ser igual Pedro. Depois de andar com Jesus, depois de Jesus ser crucificado, ele colocou em seu coração voltar a pescar peixe, sendo que Deus tinha chamado aquele homem para pescar homens, para ser usado como discípulo do Senhor, para ser usado para fazer os atos poderosos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meus amados, nesta introdução, nesta noite, eu quero dizer a todos vocês que estão aqui, sabe, independente das circunstâncias, não desanime, não faça igual aquela mulher, chamada mulher de Ló, a qual Jesus pronunciou num sermão profético, num sermão escatológico, na sua palavra. Não olhe para trás, não olhe para aquilo que é sujeira, não olhe, não compensa. E está chegando, meus amados, está chegando o momento que nós encontraremos com o noivo, como aquelas 5 prudentes que a palavra de Deus diz que estavam preparadas,
que estavam cheios do azeite e que tinham em suas vidas reserva, ou seja, elas aguardavam o noivo. Aleluia! Nesta noite, meus amados, eu quero me colocar aqui como Noé. Como Noé. Você irá receber uma palavra de Deus nesta noite, mas eu me sinto aqui como aquele patriarca do livro de Gênesis, Noé. A palavra de Deus diz que Deus olhou para ele e viu ele na família dele um homem justo, uma família justa. Sabendo que as circunstâncias ao redor era só destruição, pecado, cheirava mal as narinas de Deus, Deus olhou para aquele homem e contemplou aquele homem, como Ele olha para nós aqui hoje, contempla o nosso interior, contempla a cada um de nós. Meus amados, não tinha chovido ainda na terra no início, naquela época, diz a palavra. Mas aquele homem, ele recebeu uma ordenança do Senhor: construa uma arca. Deu ali as medidas daquela arca àquele homem. Construa uma arca, a qual no tempo oportuno você e a sua família entrará e salvará as suas vidas, porque eu vou enviar um dilúvio. Eu vou enviar um dilúvio e vou acabar com todo o restante da criação que eu fiz, porque o pecado desses homens, o pecado dessa geração, está subindo as minhas narinas com um cheiro desagradável. Meus amados, como Deus, nós devemos nos colocar, detestar aquilo que Deus detesta. E o que Deus detesta é o pecado, é o erro. Mas o que Deus ama? Quando Ele olha para o interior, para o nosso interior, e vê o mover do Espírito de Deus, levando a adorá-lo, levando a louvá-lo, não somente por obrigação de estar aqui no horário determinado, ou estar na sua casa, na hora de dormir, na hora de acordar, aquela oração de agradecimento. Não, nada é por obrigação, mas é por humilhação, é pelo mover do Espírito de Deus. Aleluia. E Noé, a cada martelada naquela arca, na construção daquela arca, ele era chamado do quê? Por aqueles que estavam ao seu redor. A cada batida naquela arca, uma pregação, meus amados. Uma pregação como nós temos recebidos e confirmados aqui nesse lugar. E o que acontecia com aquele povo? Ele não se convertia, ele não se arrependia, ele estava morto espiritualmente, ele não conseguia ouvir as marteladas, a pregação de Noé, até que chegou o tempo oportuno e Deus mandou o juízo. A palavra de Deus, ela não falha, meus amados. A palavra de Deus, ela tem que ser crida até as últimas circunstâncias, e independente das circunstâncias, ela tem que ser crida na sua totalidade. E hoje nós vamos tratar de algo aqui nesta noite, que antes de eu receber esse convite para estar aqui em cima, o Senhor tinha me dado esta palavra. Dentro do trem, indo para trabalhar, Ele ministrou meu coração do que iria ser tratado aqui. Que você receba, meus amados, esta palavra, para que você venha a estar enquadrado naquilo que diz: a luz do justo é como a aurora, até chegar o dia perfeito. Meus amados, o pregador aqui é imperfeito. Cada um aqui tem sua imperfeição, mas a promessa do Senhor. E o que nós vamos tratar nesta noite aqui, você dilate bem o seu coração, porque dificilmente você vai ouvir
essa pregação numa igreja atual. Dificilmente você vai ouvir o que Deus quer tratar aqui em algumas igrejas, porque isso não é pregado nos dias atuais, é bem pouco pregado nos dias atuais. Então, que Deus dê graça ao pregador nessa noite e a vocês para ter os seus corações sensíveis com a voz de Deus, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, meu amado, no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses.